estamos de volta com o TV a Debate. O tema de hoje é o sistema prisional no Espírito Santo. E a gente vai ampliar um pouquinho esse tema e vai falar também um pouquinho da conjuntura nacional. E aí eu vou passar a bola para o nosso colega Cacá, né, que já tem uma perguntinha pronta aí para o ex-secretário Ângelo. Tem um ponto de diferenciação no Estado em relação aos outros, que é quase uma ausência de facções. Nós sabemos que boa parte dessa conflagração que nós estamos vendo hoje nos presídios do Norte, do Nordeste, mas que já aconteceram aqui no Sul também, no Sudeste, se deve a essa guerra de facções e dessa presença de facções dentro dos presídios. A que o senhor atribui o fato de essa ação dessas facções ela ser menos sentida aqui no Espírito Santo? É muito importante a sua colocação, Cacá. Você falou menos sentida, né? Porque a gente não pode deixar de reconhecer que é natural que haja dentro das prisões esses grupos criminosos atuando, né? Seria um inocente alguém dizer que isso não acontece, não se organiza dentro das prisões. Mas o que eu coloco como um ponto diferencial é que com a organização do sistema do Espírito Santo, você tem regras. A primeira regra importante aqui no Espírito Santo é que os presos são tratados de forma igual. E essa igualdade você verifica logo no uniforme. Então lá não tem o tênis Nike para o preso negociar com o outro, como acontece em várias prisões. A melhor roupa ou a pior roupa, né? A venda, o comércio que se estabelece lá. Então, esse tratamento igual permite que você, de alguma forma, diminua, né, o surgimento dessas lideranças. Segundo ponto que eu acho importante é o trabalho, o conhecimento que se produziu aqui e ter um trabalho de inteligência. Eu dizia, quando era diretor do DEPEN, que nós tínhamos um problema no sistema prisional brasileiro que não tinha serviço de inteligência, que é diferente. E aqui, quando nós criamos, eu cheguei a conversar com o colega André hoje, de que havia uma resistência de se ter uma diretoria de inteligência na Secretaria de Justiça. Porque se tinha a ideia de que serviço de inteligência só pode ter a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal. Não. E eu discuti em 2001 já, no Departamento Penitenciário Nacional, a criação de serviços de inteligência nos estados. O primeiro estado que criou foi o Rio Grande do Sul, depois foi o Rio de Janeiro, isso então depois foi se espalhando nos estados. E aqui nós criamos uma diretoria de inteligência que, junto com o trabalho dos próprios agentes, com a formação dos próprios agentes, de identificar quem são aquelas pessoas chamadas que exerciam algum tipo de liderança e passar a observar essa pessoa, né, e fazer o trabalho de inteligência que tem que ser feito. Eu acho que isso ajudou muito. O fato também de a gente não ter, né, uma superlotação grande, de a gente não ter a destruição das estruturas e de a gente ter regras dentro do sistema prisional, eu acho que isso fez com que a gente sabe que elas estão lá, mas tem um certo controle sobre elas. Isso permite esse controle. Com a experiência do senhor, eu queria que o senhor falasse também como é que o senhor percebe essas diferenças que existem, por exemplo, nesse caso específico aqui do Espírito Santo, com esse período agora e num momento de uma relativa calmaria agora em relação a outros estados, e esses outros estados que vivem uma ebulição agora no sistema. O senhor acredita atribuir mais a um problema de gestão ou a um problema de recurso, de dinheiro especialmente? Ou é uma união das duas coisas? Gestão exige recurso. Né? Esse é o grande problema, esse é o grande desafio que os governantes têm. Eu falei muito aqui no Espírito Santo que a gente precisava controlar a entrada e a saída de presos. Né? O senhor falava, se eu me recordo, havia uma definição seguinte, que a porta de entrada era muito grande. Muito larga. E a de saída era muito pequena. É um funil. Exatamente isso. E aqui no Espírito Santo, a partir de final de 2010, nós montamos um sistema de informatização que tem esses dados mensalmente. Mensalmente, a Secretaria produzia um relatório que encaminhava para o Poder Judiciário, para o Ministério Público. Quais dados? Os dados do número de presos que entravam, do número de presos que saía, a tipificação criminal deles. Porque isso, os apenados e os não apenados. Isso, né? Exatamente, os provisórios, exatamente, porque
Isso são informações de gestão. Para a secretaria, para que serviam esses dados? Para que a secretaria pudesse organizar seu processo de contratação, de alimentação, para seu planejamento orçamentário, o que construir, quantos uniformes produzir. Né? Então, é uma informação gerencial importantíssima. Para os demais órgãos também. Para o judiciário, por exemplo, para saber quais são os crimes que estão mais frequentes e como é que está aquela população distribuída em termos dos crimes e a verificação dos seus processos. Isso ajuda todo o sistema, né, Com doutor Ângelo? certeza absoluta. A Secretaria de Segurança, a planejar suas ações. A todos, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Defensoria Pública. Então, essas informações eram fundamentais. Então, Geraldo, o que acontece hoje no Brasil? O sistema prisional demanda muito recurso, custa muito dinheiro, né? Você vê os dados que estão sendo divulgados. Nós temos, pelos dados do Ministério da Justiça, um déficit hoje no Brasil de 250 mil vagas. Olha só, vê quanto é que custa isso. E qual é o recurso que o Ministério da Justiça está agora destinando para os estados para a construção de presídio? Vai construir, pelos cálculos que eu fiz, 80 prisões. Totalmente insignificante essa ajuda que está se querendo dar aos estados. Não é? Uma população carcerária aí que cresce uma média de 5% a 10% ao ano. Ao ano. É. Olha o que aconteceu no Espírito Santo. 2010, praticamente, 2011, praticamente se zerou o déficit de vagas. E nós temos hoje um déficit de vagas. Não é? Então, porque a gente precisa fazer esse outro controle. Eu sempre dizia que, pelo amor de Deus, não podemos continuar construindo prisões. Só que no nível nacional, esse discurso não vale. Esse discurso de que não podemos construir mais prisões porque tem um super encarceramento, pelo amor de Deus. Isso é porque não tem recurso e não quer fazer. O que o senhor acha da terceirização? O caso de Manaus foi apontado como uma falha muito grande do sistema, mas era um presídio terceirizado. Aparentemente, o custo por detento, por preso, nesse presídio era muito alto, algo como quase 100% em relação àquilo que é praticado em prisões, em detenções públicas. Qual a opinião do senhor a respeito dessa terceirização? Se é possível, é viável? Eu queria que o senhor já emendasse com as questões de penas alternativas. Cacá, a questão da terceirização, existe um debate que é ideológico. Né? Eu tenho dito, e vou repetir isso aqui, o governo federal e os governos estaduais precisam se debruçar nesse tema, porque todo mundo fala que não é a favor, mas não tem nenhum estudo que diga quais são os benefícios ou os malefícios de uma terceirização. Como é que surgiu terceirização no Brasil? Em 1989, o estado do Paraná tinha uma prisão em Guarapuava fechada há mais de um ano e o governador da época, Jaime Lerner, resolveu chamar os empresários e dizer, eu quero colocar essa penitenciária para funcionar e então eu vou pagar por isso, eu vou terceirizar. Foi assim que no Brasil surgiu o processo de terceirização. Né? Eu, inclusive, na época, eu trabalhava no Ministério da Justiça e eu tinha um posicionamento contrário. E aí, para poder eu verificar, eu fiz um questionário com 74 perguntas e fui lá verificar em loco como é que era o funcionamento. Então é o seguinte, eu não defendo a terceirização como a solução do problema, mas eu acho que a terceirização ela pode ajudar a não piorar o sistema. Por que eu digo isso? Porque aqui no Espírito Santo, em 2012, eu fiz um levantamento de dados, na época que eu era o secretário, e a cada 3 meses eu precisaria ter um presídio novo. Então eu precisaria construir por ano 4 presídios. Eu não consigo dar velocidade na contratação, concurso público, para prover essas vagas nesse período. Em concurso público vai levar um ano. Tem um impacto na folha. Sim. Exatamente isso. Agora, nós precisamos estudar isso. Nós tínhamos 6 unidades terceirizadas no Espírito Santo, só temos uma hoje. Né? Por quê? Porque há uma insegurança jurídica. Quando acontece essa coisa do estado do Amazonas, é muito importante dizer isso. O que a empresa estava fazendo lá estava errado, a forma como ela estava gerenciando, mas ela estava ancorada na própria decisão do governo do estado do Amazonas, por exemplo, que permitiu a empresa, não queria que entrasse malote e o estado mandou que entrasse malote dentro das prisões. Porque
a unidade prisional privada, ela tem que funcionar exatamente como deve funcionar uma unidade pública, para que não haja diferenciação. O problema é que a crítica é o seguinte, mas olha, a privada não pode superlotar. Não pode, porque é uma questão contratual. Eu contrato serviço para 500, eu não contratei para 1.000, então eu não posso colocar 1.000 presos. Então é uma questão contratual. Então dá essa complicação. Outra coisa do custo, foi muito bom você falar disso. Eu pergunto para você, um presídio que fornece uniforme para o preso, kit higiene, lençol, sandália, é mais barato ou mais caro do presídio que não fornece nada? É claro que é mais caro. Então aí tem um problema. Não pode comparar os dois sistemas porque são desiguais. Então tem muita fala equivocada. Você só compara coisas iguais. Não dá para comparar coisas desiguais. Se aí fala, não, porque em São Paulo é 1.700, não sei onde, não sei. Primeiro é o seguinte, eu desafio alguém me mostrar a planilha de custo de qualquer secretaria estadual para dizer qual é o custo do preso, porque não existe isso. Como assim? Não existe esse custo Ele levantado. não é fixo? Ele não é quantificado. Não tem um centro de custo para apurar. Aqui no Espírito Santo a gente estava começando a trabalhar isso, que era justamente criar o centro de custo. O que é esse centro de custo? Eu tenho que criar uma série histórica para eu determinar o custo médio do preso. O que é o custo médio do preso? É quanto eu vou gastar com ele, com colchões. Quantos colchões são fornecidos ao preso durante o ano? Como o preso permanece muito tempo deitado, 2 colchões por ano. Então eu vou contabilizar 2 colchões por ano. Quantas alimentações eu vou ter para o preso durante o ano? Multiplico isso pelo valor, eu tenho um custo do preso. Quanto é que eu gasto com a saúde dele? Então eu precisava ter uma planilha de custo quantificável, aplicada durante um determinado período, para que eu possa apurar um resultado. E aí eu poder afirmar que a média do custo do preso é X. Então, lamentavelmente no Brasil, se fala muita coisa sem ser comprovada. Porque um Estado pega a despesa total do mês e divide pelo número de presos e gasta X. Mas vem cá, naquele mês ele forneceu colchão e no outro ele não forneceu. Teria que ter uma série histórica para você efetivamente ter uma média da despesa que foi realizada. Então isso gera essa confusão. Eu não estou aqui defendendo o modelo terceirizado, mas na minha opinião ele precisa ser estudado, eu tenho dito isso, tem que ser estudado até para se dizer que se pode ou não continuar. E criar regras. Por exemplo, lá no Amazonas ou no Tocantins, que essa mesma empresa de Manaus, ela faz a guarda externa. Não pode. Aqui no Espírito Santo, a guarda externa do presídio é feita pelos agentes públicos. Mas por quê? Qual é a limitação aí? Porque a lei que rege a segurança privada diz o seguinte, ele pode exercer a segurança, a empresa privada pode exercer a segurança privada para defender o patrimônio e não a pessoa. Então, se você tem o guarda do banco, é patrimonial. Se você tem o guarda do banco está ali para defender o patrimônio do banco. A transportadora de valores está ali para defender o patrimônio, que é o dinheiro, não são as pessoas. Então, tem que ser público. O diretor tem que ser público. Aí tem um discurso assim, olha, mas acontece que a empresa vai ter interesse que o preso permaneça mais tempo, que ela vai ter mais lucro. Num país que tem déficit de vaga, que tem superlotação, como que a empresa vai exercer isso? 2, porque a empresa vai punir o preso. Quem pune o preso não é a empresa. Quem pune o preso aqui no Espírito Santo é uma comissão de disciplina que elabora um processo, que manda para o juiz, que define ou não a aplicação da sanção. Não é a empresa, entendeu? Então tem confusões. Quando compara, por exemplo, com o modelo americano, é totalmente diferente. O modelo americano, primeiro que a execução penal nos Estados Unidos é do Poder Executivo. E é por isso que o Poder Executivo delegou à empresa. E também são poucas empresas. Então, assim, existem muitas falas, mas falta efetivamente estudos que comprovem se é vantagem ou não é vantagem. Na minha opinião, ela é necessária para uma equalização. Ela vai servir para poder regular o sistema, mas obviamente que a gente tem que ter um padrão. Por exemplo, aqui no Espírito Santo,
o padrão que a gente usava de procedimentos no público é o mesmo que tem que ser usado pela empresa terceirizada. Eu vou pedir mais um minutinho para a gente fazer mais um break e a gente volta já já com o TVE Debate.